Vamos lá, minha gente, começando a nova aula sobre o assunto citação. Preste bem atenção. Vamos tentar definir o conteúdo, né? O conteúdo de citação, intimação e notificação, ele se confunde até mesmo quando você vai estudar nos livros doutrinários do qual você poderá escolher. Alguns doutrinadores, logicamente, eles falam sobre citação, falam sobre intimação separados. E alguns trazem a palavra notificação. Daqui a pouco a gente vai trazer um comentáriozinho sobre isso, né? Qual é a diferença de citação, intimação e notificação? O problema é na intimação e na notificação. Alguns doutrinadores entendem que se trata de expressão que sinônima até pelo efeito prático, até pelo cunho prático da abordagem. Por exemplo, se eu te perguntar qual é uma diferença de notificação e intimação, você mesmo cria dificuldade em desenvolver uma resposta. Agora, se eu te perguntar em citação e intimação, você tem bem definido na sua cabeça o que é uma citação e o que é uma intimação. Daí a gente vai trabalhar isso mais pra frente, com um pouquinho mais de conteúdo. Bem, vamos lá. Aula passada nós fizemos um breve relato sobre citação. Abordamos com vocês possibilidade de citações por hora certa, pessoal. Eu abordei para você que a citação pessoal ela pode ser até como a citação ela pode ser, ficta ou presumida, né, isso aí, ou pessoal. Então a gente abordou quando ela é pessoal, quando ela é ficta ou presumida. Trabalhamos algumas outras abordagens e eu volto a falar agora no vídeo, neste vídeo, justamente sobre o quê? Sobre uma situaçãozinha de praxe que vem acontecendo nos tribunais, e eu comentei aula passada e vou reforçar de novo porque ela vem caindo com concurso público, que é a não possibilidade de qualquer forma de citação por e-mail ou por telefone. E alguns tribunais utilizam isso de praxe. Ou seja, o oficial de justiça, ao invés de citar você pessoalmente, liga para você comparecer ao fórum, para você assinar no cartório. Ou seja, o trabalho que tem que fazer é ele. O trabalho do oficial de justiça, gente, é justamente citar ou intimar as pessoas do processo, as partes do processo. Ou pessoas, que eu estou querendo dizer em termos gerais, né? Como, por exemplo, testemunhas. Quem tem que intimar é o oficial de justiça. Mas o que ele faz? Ele liga. Aí você vai até o cartório achando que é uma coisa séria. Isso não, é só você assinar isso aqui, ó. Assina isso aqui. Na verdade, isso não tem previsão. Aí você fala, Leonardo, se alguém ligar então para o meu cliente, eu posso falar para ele não comparecer? Posso? Pode. Não vai. Por quê? Aí eu te pergunto, mas Leonardo, mas isso não é arriscado? Não, não é. E eu quero ver quem sustenta posicionamento diverso. Aí você está falando, mas tem uma resolução 96, não sei o que, do Tribunal de Justiça do Acre, permitindo. Errado. Porque a ausência de citação constitui nulidade do processo. Então, se você cita o meu cliente por telefone, ou por e-mail, ou por qualquer outro tipo de citação, que não seja a citação pré-estabelecida pelo Código Processual Penal, ou seja, a citação pessoal, ou por hora certa, ou por edital, beleza? Essa ausência de citação, ela constitui nulidade no processo. Até porque, vamos lá, eu estou na minha casa, uma pessoa liga e se identifica ser um funcionário do fórum. Quem me garante isso? Quem me prova isso? Qual é a legalidade, qual é a credibilidade que esse ato deu ou trouxe para o processo? Nenhuma. Aí o meu cliente tem que comparecer, às vezes ele comparece, pode sair dali o quê? Preso. Porque imaginemos que tem um mandado de prisão. Ou você acha que quando o juiz espera mandado de prisão, você entra no teu computadorzinho para acompanhar o processo, quando você bota lá o processo, tá lá, mandado de prisão. Tu acha que vai aparecer escrito? Não, é lógico que não, né? Por que não? Porque é lógico que não vai estar escrito, porque o réu pode tomar conhecimento de uma coisa urgente e emergencial e fugir. Então, às vezes a pessoa vai até o cartório para assinar uma coisinha e sai dali preso. Aí você está falando, mas qual o problema? Qual o problema é que existem garantias constitucionais que devem ser respeitadas numa relação processual.
Dentre elas, o contraditório para a defesa, que é o pilar do nosso sistema processual penal. E como eu já te disse e volto a dizer, uma ausência de citação ou uma citação mal realizada ou feita de uma maneira desse tipo, através de e-mail, através de telefone, isso gera um comprometimento real para o devido processo legal. Que comprometimento é esse? O contraditório para a defesa. Às vezes eu não quero que o meu cliente seja citado. Eu sou advogado, eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu quero ganhar tempo, processualmente falando. Porque a minha defesa requer mais tempo. Porque eu preciso que ele não seja citado agora por uma série de problemas, uma série de naturezas de defesa, inerentes à defesa. Não quero que ele seja citado. Ué, e daí? É minha defesa. Ou melhor, não quero que ele seja citado, não. Eu quero que ele seja citado de maneira correta. Aí você cita o meu cliente por telefone. Como é que pode? Às vezes você pode mandar um mendigo dizer que é o quê? Que é oficial de justiça e está citando alguém por telefone. Porque qual é a credibilidade disso? Não pode, isso não existe. Então eu voltei a comentar esse assunto porque isso vem sendo abordado em prova, isso vem sendo abordado em questão, inclusive discursiva, para você falar sobre a possibilidade de citação por e-mail. Agora que o e-mail está muito bonito, que a internet está muito bem atualizada, que os processos hoje são processos do quê? Eletrônicos. Então, uma coisa é o processo eletrônico, outra coisa é você falar de uma citação eletrônica, né? Aí você está começando a banalizar demais o instituto do devido processo legal e do contraditório da ampla defesa, generalizando. O processo eletrônico é para dar facilidade à atividade da advocacia. Ou seja, para facilitar a minha defesa. Olha o ordenamento jurídico, é para facilitar o andamento processual. Não é para gerar prejuízo para a parte, seja ela a parte ré, seja ela a parte acusadora. Então a primeira coisa a se entender é justamente essa abordagem. Então, continuando aqui, eu parei lá passada, se não me engano, neste conceito, carta precatória. E volto a trazer alguns raciocínios para a gente poder interagir. Se o processo for de natureza primária, o que seria um processo de natureza primária? Seria um processo em primeiro grau de jurisdição. O que há o que se falar é citação, que pode ser feita mediante carta o quê? Precatória ou carta rogatória. Carta precatória é aquela expedida dentro da nossa federação. Pode ser de um estado para o outro, pode ser entre do Rio para o Amazonas, Rio para o Acre, Rio para Minas, carta precatória. Carta rogatória será expedida para fora do país. E depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Lembrando que se o processo for de segunda instância, o nome que se utiliza, né, é a chamada carta de ordem. Não é a carta precatória e não é a carta rogatória, é chamada carta de ordem. É um nome que se dá a essa espécie de citação. Beleza? Tranquilo. A carta precatória indicará uma série de conceitos. O slide está aqui, eu não vou ficar lendo o que está sendo escrito na letra de lei, até para não perder tempo. Mas o que a gente está trabalhando? A carta precatória indicará algumas coisas. Que coisas? Procedimentos que devem existir dentro de uma formalidade. Por exemplo, tem que indicar o juiz, tem que indicar a vara, tem que indicar o tipo penal, tem que indicar alguma coisa que identifique justamente que dê, por exemplo, ao réu uma noção exata do que está acontecendo. Porque o que é citação? É o ato pelo qual você dá à parte contrária a ciência que existe um processo ou uma lide sendo proposta ou demandada contra essa pessoa. Então a citação deve ter dado ou deve trazer dados mínimos que dê à parte interessada a ciência do que está acontecendo. E aí vem aqui uma questão de prova interessante. Entendeu o STF que a ausência de exposição do fato na citação não constitui nulidade. Então preste bem atenção. Isso também demandei em vídeo passado, que é para a gente interagir com esses pontos importantes que eu não posso deixar de falar. Nem de refalar, nem de corroborar,
nem de insistir para você entender. Quando você traz aqui algumas coisas que são dentre as formalidades necessárias à carta precatória, bem como a carta rogatória, bem como a citação, elas possuem as mesmas naturezas. Ou seja, o juiz, a sede, o fim para que é feita, o juízo, o lugar, a hora, o tipo penal, ainda que seja uma carta precatória, ainda que seja uma carta rogatória, ou ainda que seja uma citação comum dentro da própria jurisdição, elas devem trazer os mesmos elementos. Quais? Juiz, vara, tipo e qual é a sua finalidade. E aí eu busco a aula passada e digo para você que o STF entendeu que a citação, eu não estou falando de carta precatória nem de carta rogatória, que a citação de uma regra geral não é nula quando não traz no seu corpo da citação a exposição do fato. Aí, ou seja, por exemplo, é comum no processo civil você se deparar com uma demanda jurídica do qual a citação vem acompanhada da petição o quê? Inicial. Olha que interessante. Para que o réu faça a sua o quê? Contestação. Ou seja, que ele aplique a sua resposta, seja ela a contestação, seja ela a reconvenção, ou seja ela a exceção, que são as três formas de resposta do réu no processo civil. E no processo penal, Barreto? O processo penal não figura dessa forma, porque quando você recebe a citação, você fará uma defesa preliminar. Que, na verdade, a defesa preliminar no processo penal, minha gente, em regra, não é o momento adequado para que se realize a defesa como um todo, juridicamente falando. É o momento pelo qual a parte contrária vem e fala o seguinte: Márcio da Silva dos Santos, já devidamente qualificado nos autos, vem para os seus procuradores requerer a juntada das testemunhas de defesa. Ponto 2. Requer ainda a possibilidade de atestar nos autos do processo que comprovará a sua inocência no decorrer da demanda. Acabou. Feita a defesa preliminar. Barreto, mas peraí, eu não posso fazer uma sustentação de fatos? Pode, mas isso não é a regra. Por exemplo, nós vamos falar disso no procedimento ordinário, do qual você pode expor alguns motivos, por exemplo, excludente de licitude, que isso irá ocorrer a absolvição sumária. Terá como consequência a absolvição sumária. Veja bem, em regra, a defesa preliminar se dá somente da forma como eu te falei. Agora, pode ser que eu tenha praticado fato amparado por uma excludente de licitude, amparado por uma excludente de culpabilidade ou amparado por uma causa extintiva de punibilidade. Se isso estiver acontecendo, na minha defesa preliminar, eu já posso arguir esse fato para que o juiz possa conceder a absolvição sumária e o processo acabar. Mas isso não é a regra, isso é a exceção, né? Então, diferentemente do rito processual civil, do qual a defesa ela é realizada no momento em que o réu toma ciência do processo, ele já faz a sua defesa, chamada de, em regra, contestação. Essa contestação volta ao juiz e ele volta para o autor para que ele se manifeste em quê? Em réplica. Então, a estrutura jurídica processual no processo civil, ela se inicia e praticamente ela termina nessa fase de conhecimento da ação. Após a inicial, a contestação e a réplica, provavelmente, o juiz marcará dia e hora para a audiência de instrução. E na audiência de instrução, discute-se os fatos, porém com as defesas já o quê? Realizadas. Tanto é que no processo civil, dependendo da contestação e da petição inicial, o juiz pode, inclusive, julgar antecipada a lide, sem marcação de audiência, uma vez que ele entende que os fatos narrados já estão devidamente provados e comprovados. Não quero, não preciso de
de audiência, até porque as partes não se manifestaram quanto às provas que deveriam ser produzidas, razão pela qual eu entendo está solucionado o mérito. Julgo antecipado a lide. Pode fazer? Pode. Veja bem que o processo civil, ele tem uma estrutura jurídica diferente. Agora, cuidado, porque nós estamos falando de processo penal. Por que essa comparação, Barreto, entre processo civil e processo penal? Porque, minha gente, é importante que você conheça a estrutura do ordenamento jurídico, para você visualizar, isso não se decora, isso se entende. Por exemplo, se você quer fazer uma prova para delegado federal, cai processo penal, cai processo civil. E aí, como é que você vai aprender? Você tem que saber os dois. Eu quero fazer um concurso para analista processual do TJ. Como é que você vai saber processo penal se você tem um paralelo com o processo civil? Aí você fala, mas eu estudo tanto, Léo, o processo civil e o processo penal, eu não consigo entender, são muitas as suas diferenças, porque você decora, meu filho. Não se estuda decorando, se estuda entendendo. Eu estou te explicando que a citação do processo civil é acompanhada da inicial. Por quê? Porque é o momento de defesa. Como é que eu vou fazer a minha contestação se a citação não vem com a inicial? Eu vou falar assim, eu vou contestar sobre o que? A Lua. Ele está falando sobre isso aí, mas eu vou inventar uma defesa. Então isso é para facilitar o contraditório para a defesa. Porém, no processo penal, o que a STF fala? A falta de exposição do fato não gera nulidade do processo. Por quê? Porque a defesa preliminar pode ser ou não realizada na fase processual, nesta fase processual inicial. Beleza? Beleza. Então a primeira coisa que se tem a entender é isso. Isso é entendimento da STF, é o que você tem que botar na sua prova. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. Porém, preste bem atenção. Barreto, houve uma reforma processual penal em 2008. Após o ano 2008, o procedimento é outro. Antes de 2008 era outro procedimento. Essa súmula, ao meu ver, não estou me recordando se é uma súmula ou se foi um entendimento pacífico da STF através de informativo. Mas esse entendimento da STF, ao meu ver, ele está de encontro com o novo procedimento processual penal adotado. Ele deveria ser aplicado à luz do procedimento antigo e não à luz do procedimento novo. Peraí, não estou entendendo. Peraí. Vamos lá. Primeiramente, o que botar em prova? A falta de exposição do fato na denúncia, ou seja, na citação. A falta da denúncia transcrita na citação não gera nulidade processual. O que acontece é o seguinte, você tem que citar o réu para que ele se manifeste quanto ao seu direito de quê? Defesa. Isso tem que ter. Não é necessária a exposição do fato. Beleza. Porém, como você pode fazer uma prova com conhecimento jurídico de ter que escrever, a gente volta e fala assim, o processo penal mudou. Antigamente você fazia defesa prévia, do qual a defesa prévia não gerava nenhum prejuízo para o processo, uma vez que era o momento pelo qual você juntava testemunhas. Porém, atualmente, a defesa preliminar, ainda que como exceção à regra, você pode argumentar fatos que digam respeito ao mérito e podem gerar absolvição sumária, sem a continuidade processual. Ou seja, como o direito processual penal é interpretado à luz do direito constitucional, o melhor entendimento que você deve ter plausível é aplicar o contraditório para a defesa sempre de maneira favorável ao réu. Ou seja, se você tem hoje um processo penal do qual, no momento da citação, o réu pode alegar uma prescrição e aquilo pode gerar extinção de punibilidade, que provavelmente vai gerar uma absolvição sumária, nada mais justo que essa citação venha acompanhada da denúncia do Ministério Público. Você pode arguir esse raciocínio. Certo? Você pode arguir esse raciocínio. E falar que hoje em dia a citação deveria trazer
os fatos expostos na denúncia, para preservar o contraditório o quê? E ampla defesa. Mas aí nós vamos entender o raciocínio jurídico. Leonardo, eu te dei uma visão do qual o STF entende que a ausência desses fatos expostos não geraria nulidade processual. Leonardo, eu te dou uma outra mão, um entendimento doutrinário que diz que, em razão da alteração do CPP, não há o que se falar, ou melhor, em razão da alteração do CPP, o que deveria ser aplicado era a citação acompanhada da denúncia, em que pese o respeito ao contraditório e a ampla o quê? Defesa. 2 posicionamentos aplicados, um do STF, outro da doutrina. Prova o que botar. STF ou doutrina? STF. Prova o que botar. Não gera nulidade. Leonardo, o que você acha? O que eu acho não te interessa. Até porque não cai na prova. Porém, vamos trazer mais um pouquinho de raciocínio. Para isso eu preciso do processo civil para me ajudar. Olha que coisa interessante. Eu vou ter que ir no processo civil explicar um conteúdo do processo penal. Por quê? Porque os processualistas penais, eles se embolam às vezes de tão quanto apaixonados ficam pelo direito constitucional e pelas garantias do contraditório da ampla defesa. Então eles se apaixonam no direito constitucional, se prendem ao direito constitucional e às vezes param de prestar atenção no desenvolvimento jurídico a ser seguido. Exemplo, Léo, o que você acha que deve ser colocado? Eu abraço o STF. Ah, por quê? Porque o STF é o mais importante, ponto número 1. Esse ponto número 2 que é o que é cobrado em prova. E ponto número 3, eu entendo que ele está mais certo. Por quê? Por que seria? Porque no processo civil, a citação deve vir acompanhada da inicial por um simples motivo. Porque é o momento pelo qual o autor da ação relata todos os fatos que ele entende cabível ou cabíveis para, de uma maneira ou de outra, pedir ou solicitar que essa demanda seja aceita e seja implementada contra o réu. Ele argue todos os fatos, todos os momentos, todas as informações da pessoa inicial. Então vem para o réu todos os fatos alegados para ele fazer um momento de contestação plena também, contestando todos os fatos da petição inicial. Então a cadeia de defesa no processo civil, dentro da sua formalidade que é a petição, ela se exaure no momento da inicial, da contestação e da réplica. Dentro dos fatos iniciais, Leonardo, mas eu posso produzir provas. Eu posso, tudo bem, mas dentre a defesa escrita, ela tem esse momento para ser realizada. Você não vai fazer uma contestação depois do prazo, vai? Não, não vai, porque é denominada preclusão. E você vai entubar uma revelia se bobear. No processo penal tem uma coisa interessante. A denúncia não vem narrando todos os fatos. Justamente porque na defesa preliminar não é um momento adequado para você realizar a sua defesa como um todo. Você irá fazer nas alegações finais, que são os últimos atos da audiência de instrução e julgamento. Ou seja, se a denúncia não vem com todo o seu corpo de acusação expresso e pré-definido, não há por que você exigir que essa citação venha acompanhada de todos os fatos da denúncia, porque todos os fatos da denúncia, na verdade, não são todos os fatos. É um breve resumo da acusação da MP. Se é um breve resumo, para que tu quer isso para realizar a sua defesa preliminar? Se você tomou conhecimento, vai ao cartório e na verdade, peça para tirar cópia dos autos e defina a sua defesa. Entendeu? Por que eu não visualizo como nulidade? Porque no processo penal, a denúncia ela não é corroborada de todos os elementos. Ela tem apenas a exposição do fato narrado, indício de autoria e materialidade e testemunha do Ministério Público. Então isso não vai fazer falta para você. Entendeu? Não está fazendo uma falta absurda a não inclusão desse fato. O que interessa é o conhecimento. Você tem que tomar conhecimento. Daí por diante,
a defesa é sua. Então eu entendo que não há necessidade de vir acompanhada da exposição do fato criminoso como um todo. Por quê? Porque isso não vai gerar aplicabilidade prática no processo do qual você vai visualizar um prejuízo causado à parte. Eu entendo que não houve prejuízo. Se não houve prejuízo, não há o que se falar em nulidade absoluta. Nem mesmo em nulidade. Não houve prejuízo. O prejuízo existe o não conhecimento da ação. Aí existe prejuízo. Então isso é uma parte muito importante que cai em concurso, principalmente quando o concurso tem por finalidade a abordagem de decisões do STF sobre o assunto, principalmente banca CESP, beleza? Voltando à precatória, não há o que se falar tanto em comentários sobre o assunto, porque é mais a letra de lei. Eu não vou ficar lendo para você a letra de lei, tá? O 356 é interessante. Se houver urgência, a precatória que conterá, em resumo, os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. O que é isso? Isso é uma urgência que, na verdade, é expedida via telegráfica, reconhecida a firma do juiz. Porém, você vai falar, Leonardo, mas aí, peraí, citação precatória. Mas essa citação precatória, na verdade, ela não vai citar, ela não sai do juiz. Como é que funciona isso? Não sai do juiz do Amazonas pro Wanderson, meu amigo, que mora no Rio de Janeiro, direto para ele. Não vai. O pedido de precatória vai para quem? Vai para o juiz deprecado. O juiz deprecado é que vai citar. Então, o pedido, se houver urgência, a precatória conterá em resumo os atos. Isso aqui é o pedido para o juiz deprecado. Dele irá demandar o ato de citação ao réu. Então, aqui é em caráter de urgência. O que é telegráfica? Você pode visualizar o quê? Fax. Fax. O que, na esfera jurídica processual penal, não é o melhor meio a ser utilizado. Porém, há de ser admitir esse conteúdo. Uma coisa importante é o artigo 360, que foi alterado pela lei, né, atual, atual nem tanto, né, de 2003, mas bem mais nova do que o nosso CPP, que é de 41, que menciona o réu preso. O réu preso, logicamente, deve ser o quê? Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. É lógico que tem que ser pessoalmente citado. Ou seja, é nula qualquer tipo de citação por edital do réu preso na mesma jurisdição do juiz. Então, por exemplo, se eu estou preso no Rio de Janeiro, existe um juiz da Vara Criminal do Rio de Janeiro que quer citar algum réu. Mas, Léo, como é que vai citar o réu que está preso? Meu filho, às vezes o cara está preso em flagrante. Às vezes ele está preso por um processo e o juiz quer citar por outro. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então o juiz quer dar conhecimento ao réu que tem um processo impetrado contra ele. Não há o que se falar em nenhum tipo de citação que não seja o quê? A pessoal, né? Por quê? Porque você só vai citar por edital quando a pessoa está em local incerto e não sabido, ou seja, desconhecido. E a citação por hora certa agora trazida do processo civil? Você cita quando a pessoa, em regra, a gente vai explicar sobre isso, se esconde, foge, ou seja, ela está fazendo de tudo para ludibriar a ação do oficial de justiça. Aí você manda citar por hora certa, né? Beleza? Agora, o preso não foge, o preso não se esconde, o preso está lá no lugar. Como é que você vai citar o preso? Tem que citar o preso pessoalmente. E aí, sempre o slidezinho trazendo qualquer tipo de lei, alterando de maneira bem explícita para que você não tenha dificuldade em visualizar o conteúdo, né, quando esse conteúdo é alterado. Então, todo slide que eu ponho para você é aquilo que eu falo para ti. Eu não vou ficar lendo slide, né, mas às vezes é bom você dar aula com o slide para você reforçar aonde eu quero que tu tenha atenção. Exemplo? Cadê?
aqui nesse conceito, o conceito de urgência. A palavra urgência requer atenção. E olha só, o Código Processual Penal, ele não faz isso sempre não, hein? Ele não faz isso sempre não. Aqui ele botou para você, se houver urgência. Então ele já está dizendo que tem urgência, então preste atenção. Então nesses momentos, o slide é interessante, porque você fixa o conteúdo, você fixa ali a abordagem. Beleza? Como aqui em azul, para você ter de maneira exata ali o que eu quero que tu preste atenção. Beleza? Beleza. Logo após, embaixo, você vai tratar a hipótese de citação por edital. A citação por edital a gente conversa daqui a pouquinho no próximo bloco. Um abraço.